Deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão Pedro estava enferma, com uma febre muito alta, e rogaram por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre e essa a deixou, e logo levantou-se e passou a servi-los. Meu querido ouvinte, palavras do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, aqui no capítulo número 5, aparece muitos detalhes do ministério de Jesus aqui na terra. Ele começa o capítulo falando de várias curas que o Senhor realiza, mas antes disso, Lucas dedica um tempo para falar que nessa peregrinação, nessa caminhada que Jesus fazia sobre a terra, Jesus ensinava. E essa é uma palavra que sempre vai aparecer no ministério do Senhor Jesus. Ele veio para ensinar, preparando as pessoas, trazendo mudança para a mente e o coração das pessoas, contando histórias, parábolas que levavam os seus ouvintes a uma reflexão profunda e a uma mudança de postura. O foco do ministério de Jesus é, portanto, o seu ensino, e aqui nesse capítulo não é diferente. Capítulo 5 de Lucas, ele narra isso, principalmente aqui no versículo número 15. A partir agora do 38 e 39, esses dois versos que nós acabamos de ler, nós temos, além de outras curas que acontecem nesse capítulo, várias delas, nós temos a cura da sogra de Pedro. O texto também nos diz que Jesus, depois que saiu da sinagoga, onde ele já havia realizado algumas curas, agora Jesus está na casa de Pedro e a sua sogra está enferma. E diante desse quadro de necessidade de uma pessoa enferma, o Senhor Jesus realiza uma cura. O importante percebermos nesse texto, é muito importante a gente observar e notar isso, é que os discípulos de Jesus é quem intercede. Isso fica mais claro tanto na narrativa está descrita lá no Evangelho de Mateus, quanto também no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos. Os discípulos intercedem por ela, são eles quem dizem para Jesus que aquela mulher está enferma. Claro, Jesus é Deus, ele sabia, mas aqui o texto faz questão de dizer que eles pedem ou intercedem por aquela mulher. E quando a gente pensa em alguém enfermo, a gente pensa que essa pessoa que está enferma, ela mesma está pedindo a Deus pela sua cura. E isso é muito natural, nós estamos enfermos, passando por uma enfermidade, nós oramos e pedimos a Deus. Mas é importante sabermos também que tem pessoas que intercedem, que pedem em nosso favor. Os discípulos aqui, então, pedem que o Senhor Jesus faça alguma coisa pela sogra de Pedro. Então é importante ser aqui da intercessão, de pedirmos em favor de alguém. Isso acontece nesse texto. O texto também nos diz que Jesus repreendeu aquela febre. E essa é uma palavra que geralmente aparece no contexto de repreensão de espíritos malignos, demônios, coisas dessa natureza. O que nos faz entender que por detrás dessa doença, dessa febre, havia uma questão espiritual, ou seja, havia uma influência espiritual gerando uma doença física. E Jesus sabe lidar bem com essas questões e ele então repreende a febre. O texto diz que a febre a deixou. Isso para nós, meu querido ouvinte, é importante saber que a gente já sabe disso, né? As enfermidades têm várias origens, às vezes a causa e às vezes a causa da enfermidade é espiritual. Precisamos ter esse discernimento, né? Claro, as doenças têm as suas origens físicas, emocionais, mas elas também têm origem espiritual. E nesse caso aqui, Jesus, percebendo que aquela febre era um impedimento para aquele momento de visita que ele estava fazendo, ele repreende a febre e a mulher fica curada. Uma outra informação que esse pequeno texto nos traz é que depois da cura, essa mulher passa a
servir na casa, passa a servir ao Senhor Jesus e aos seus discípulos. Veja que coisa importante. Agora a gente vai entender que de fato havia algo espiritual ali, impedindo que Jesus fosse bem acolhido naquela casa e que fosse servido por aquela família. E a partir do momento então que essa enfermidade é repreendida e que essa mulher é curada, ela volta às suas atividades com alegria na alma, no coração e começa a servir o Senhor Jesus. Nesse olhar clínico de Lucas, que é um médico, ele disse que a febre era muito alta. Mas para o Senhor não há barreiras, dificuldades impossíveis. Então, as enfermidades somem diante da sua voz, assim como o mar se acalma diante da sua voz, o vento, a tempestade. Jesus que tem controle sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, não é diferente aqui, e essa mulher fica plenamente curada. A palavra dessa manhã, para você que nos acompanha, é para você que está, quem sabe aí, acamado, passando por um período difícil de luta, de enfermidade. É com você que eu quero falar nessa manhã, nessa hora, dizendo que é muito provável que tenham pessoas orando por você, intercedendo por você. E Deus usa essas orações, essa intercessão, esse pedido de terceiros para agir em nosso favor. Isso está claro no texto, está posto aqui. Nós sabemos disso por experiência, porque entendemos que Deus age assim e por meio da sua palavra. As Escrituras nos mostram essa verdade. Uma outra questão é que você mesmo pode também dirigir o seu pedido a Deus, a sua oração a Deus. E eu quero te incentivar a buscar em Deus uma resposta para a sua aflição, para a sua angústia, que Deus te cure dessa enfermidade que você está enfrentando, que Deus traga um alívio para as suas dores, que Deus traga uma restauração, Deus traga esperança para o seu coração. A enfermidade muitas vezes nos estressa, nos abate. Então, diante dela, nós precisamos reagir e nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, precisamos também nos cercar de pessoas que se unam a nós nesse processo de intercessão, de busca pela cura. Precisamos recorrer à medicina, todos os recursos que estão disponíveis, nós precisamos recorrer a Deus. E esse texto nos encoraja a isso. Então, a você que está padecendo, que está acamado, que está sofrendo, nossa palavra é que você tenha ânimo, e a nossa oração para que Deus traga um tempo de cura, um tempo melhor, dias melhores para você, meu querido ouvinte, e a sua família. Que essa palavra gere esperança no seu coração, a certeza de que Deus está presente na sua vida, que Deus pode trazer dias melhores para você. Deus te abençoe, afofe a tua cama e traga dias melhores. É o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém.